Olá pessoal, sou o professor Márcio Arnati e em conjunto com a professora Maia Paula de Campos estaremos agora realizando nesta videoaula um aprofundamento das discussões relacionadas a dois subcampos da geografia denominados geografia feminista e geografia das sexualidades, também conhecida como geografia queer. Nosso propósito é tecer uma discussão a partir desta videoaula sobre as temáticas de gênero e sexualidades na geografia. Nossas reflexões estarão sustentadas em três importantes trabalhos realizados por Anne Benhauser no texto Perspectiva Geográfica das Mulheres, Linda McDowell em Geógrafos e Diferença Sexual, Contribuições Feministas, ambos publicados no ano de 2003, e no texto de John Binney e Gil Valentine, denominado Geografia das Sexualidades, uma revisão do progresso, publicado em 1999. Esses trabalhos foram realizados a partir de um esforço de sistematização, buscando estabelecer quais eram as principais orientações tanto da geografia inglesa como norte-americana nos últimos anos de pesquisa geográfica. As duas primeiras tratam da geografia feminista, ou seja, as pesquisas feministas em geografia, e a terceira localiza, na estrutura de produção do conhecimento, uma área denominada geografia das sexualidades. O interesse pelos fenômenos sociais relacionados ao gênero e à sexualidade surgiu na segunda metade do século XIX, como afirmado por Richard Phillips no texto Escrevendo sobre Viagens e Mapeando as Sexualidades, A Zotática Zone de Richard Burton, publicado em 99. Para o autor, o nascimento desta curiosidade tinha por origem a modificação de uma série de práticas discursivas, como a dos sistemas hegemônicos do direito, da medicina e da religião, mas também de outros discursos como da arte, da pornografia, da antropologia e da literatura de viagem. Essas literaturas de viagem são muito interessantes, pois cartografaram territórios imaginários, nos quais novas representações de sexualidade, homo e hétero, foram construídas e contestadas. Como afirmado por Richard Phillips, poucos autores tiveram um papel tão importante de cartografar e discutir a sexualidade como a partir da proposta de Richard Burton. Mais especificamente, Richard Burton cartografou em sua tradução da obra Mil e Uma Noites, publicada em 1886, aquilo que ele denomina como Zotática Zone. Esta era uma área onde a pederastia era comum, desafiando com suas afirmações as construções hegemônicas de sexualidade, dando inteligibilidade para um novo sujeito da sexualidade, o homossexual. Esta era uma área localizada entre as latitudes 30 e 43 graus norte, compreendendo o sul da Europa e o norte da África. No Oriente Médio, esta faixa se estreitava, voltando a se alargar na China, Japão e Turquestão. Como nas palavras de Richard Burton, nos mares do Sul e do Novo Mundo, o amor zotático era uma instituição bem estabelecida. Richard Burton havia escrito diretamente e abertamente sobre sexo, defendendo um estilo combatido e queixando-se de censura. Mas o mais importante na sua obra foi a importância dada pelo geógrafo ao espaço no sexo e nas sexualidades, ou melhor, em saber como as relações sociais eram espacialmente constituídas e contestadas. A tradição da discussão envolvendo a relação entre espaço, gênero e sexualidades, enquanto um corpo de reflexão, remonta apenas à década de 70. Tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, desde essa década, um subcampo da geografia tem se afirmado, denominada geografia feminista. Desde suas primeiras proposições, esse subcampo tem se alimentado do movimento feminista e, ao mesmo tempo, o tem alimentado. Salientamos que a geografia feminista nasce no contexto da segunda onda do movimento feminista. Como tratado por Martha Narvaez e Sylvia Kohler, este pode ser periodizado a partir de três ondas. A primeira onda representa o surgimento do movimento feminista entre o final do século XIX e o começo do século XX, nascendo como um movimento de luta das mulheres por igualdade de direitos civis. Este foi estruturado na Inglaterra, França, Estados Unidos e Espanha. A segunda onda ressurge nas décadas de 60 e 70, em especial nos Estados Unidos e na França. E enquanto as feministas americanas enfatizavam a denúncia da opressão masculina e a busca de igualdade, relacionada ao feminismo da igualdade, as francesas postulavam a necessidade de serem valorizadas as diferenças entre homens e mulheres, dando visibilidade principalmente à especificidade da experiência feminina, geralmente negligenciada, relacionada ao feminismo da diferença. A terceira onda, forjada em 80, introduz o paradigma da incerteza no campo do conhecimento, tendo por influência as proposições feitas por Michel Foucault e Jacques Derrida. É nesta terceira onda que se observa uma intensa justaposição entre movimento político e academia.
Então, desde o surgimento da geografia feminista, durante a segunda onda do movimento feminista, são vistos cursos oferecidos nos programas de geografia de várias universidades de vários países, como nos Estados Unidos, Inglaterra, Índia, Canadá, Jamaica, Suíça, Índia, Nova Zelândia e Brasil, e um conjunto de publicações bem conhecidas dos geógrafos humanos. Entretanto, a aceitação desse subcampo vem sendo realizada com muita discussão e tensão, pois, como denunciado em Geography in America, no capítulo escrito pela Geographic Perspective on Women, a geografia tem sido escrita como se os homens fossem os únicos representantes da espécie. Assim, muitas abordagens têm reconhecido o papel do gênero no comportamento humano espacial. Em linhas gerais, os tópicos analisados por esse subcampo são análise feminista da metodologia, gênero e trabalho, desenvolvimento do terceiro mundo, espaço público e privado, geografia cultural, gênero, identidade e espaço, geografia das sexualidades e pedagogia feminista. Outro encaminhamento pode ser visto nas respostas ao questionário aplicado por Ebenhauser em 2003 às participantes da Geographic Perspective on Women, na Association of American Geographers, em 99. Os temas abordados neste inquérito eram como as pessoas haviam se envolvido com o gênero na geografia, quais eram as teorias, conceitos, métodos que têm influenciado esse subcampo, quais os livros e artigos importantes, qual o papel da pedagogia feminista e dos profissionais ativistas na geografia e as futuras direções desse subcampo. Dois temas surgiram dessas respostas: o envolvimento pessoal do pesquisador na geografia feminista e a relevância das pesquisas feministas para os tópicos de pesquisa geográficos relacionados à migração, identidades políticas, reestruturação econômica, pós-estruturalismo e geografia da população. De forma geral, as pesquisas feministas se colocam enquanto 4 direções claras. Não representam distintas fases, mas mudanças gerais nas ideias feministas na perspectiva geográfica feminista. Dentre as temáticas e os principais caminhos levantados por Ebenhauser em 2003, as que mais vêm influenciando e fomentando nossa imaginação geográfica refere-se às discussões metodológicas na sua interface com cultura, identidade, espaço e sexualidade. As reflexões e proposições metodológicas têm sido uma das mais importantes contribuições para a geografia como um todo. Essas pesquisas geográficas têm se mostrado sensíveis às relações de poder, tanto entre os sujeitos investigados como em relação ao próprio contexto da produção do conhecimento. Tais discussões têm se estruturado a partir do tripé relacional sujeito e objeto, métodos e técnicas empregadas e a política da investigação. Como nas afirmações de Ebenhauser em 2003, a metodologia feminista tem se estruturado na crítica, à objetividade e ao privilégio a certas formas de produção de conhecimento, naturais ao positivismo, mas também fazendo uma crítica aos preconceitos sexistas e androcêntricos na investigação geográfica. Em contrapartida, o pressuposto da aproximação feminista destaca a subjetividade e a parcialidade inerentes dos processos de pesquisa, compreendendo que o gênero possui conectividades transversais com classe, etnia, idade e sexualidade e que estas se colocam como estruturas dominantes das relações de poder, a metodologia feminista direciona atenção à diversidade, à reflexão crítica dos sujeitos investigados e à própria responsabilidade com estas vozes e suas vidas, pois, como visto por Ebenhauser, os métodos buscam tensionar o que sabemos e, mais importante, como viemos a saber. Em direção semelhante, Lina McDowell afirma que a distinção trabalhada pelos geógrafos humanos entre os espaços públicos e privados associados ao gênero influenciaram o conteúdo da ciência geográfica. As divisões dicotômicas ou binárias e o seu mapeamento em uma divisão sexual é uma distinção categórica entre homens e mulheres. Isso tem continuado a exercer uma grande influência sobre a imaginação geográfica, assegurada pelas instituições sociais, políticas e contemporâneas. Em todas as comparações entre homens e mulheres, os atributos culturais associados às mulheres e à feminilidade são construídos e percebidos como inferiores aos atributos dos homens e à sua masculinidade. Os homens são vistos como protetores das mulheres e da força feminina, protetores das esposas, irmãs e filhas. Um sujeito que participa da esfera pública e da política do trabalho e que não participa da esfera doméstica. A casa é definida como a esfera da influência feminina, um refúgio ou um espaço de lazer para os homens.
Para a autora, são as instituições fundamentais da sociedade moderna, relacionadas à família, aos sistemas de educação e ao Estado e mercado, que normalizam estas diferenças entre gêneros e, ao fazê-lo, reproduzem as relações desiguais entre homens e mulheres. Como temos visto, muitas reflexões envolvendo gênero e espacialidade tangenciam as reflexões sobre sexualidade e espacialidade. Examinando o rápido crescimento dos trabalhos tratando da espacialidade e da sexualidade, John Binney e Gil Valentine, em 99, demonstram o estabelecimento de uma abordagem na geografia, de língua inglesa denominada Geografia das Sexualidades. Do total de trabalhos publicados no período entendido entre 78 e 97, referente a esta abordagem, mais de 85% das publicações ocorreram na década de 90. Entretanto, além de levar toda a produção relacionada a esta abordagem, Binney e Valentine demonstram que os principais caminhos instituídos nestas reflexões referem-se à oposição urbana e rural, à geografia da cidadania e à geografia urbana. Os primeiros trabalhos sobre espaço e sexualidade restringiram-se a demonstrar as geografias dos refúgios gays, já nos anos de 80. Contudo, o trabalho que recebeu maior número de citações foi a reflexão desenvolvida por Castells em 83, em The City and the Grassroots. Como visto pelos autores, nesse trabalho Castells teve como foco o mapeamento e o estudo sobre espaços gays e lésbicos em São Francisco. Sua argumentação era de que a espacialidade de gays e lésbicas era um reflexo de seus respectivos papéis e comportamentos de gênero. Tanto para grupos de gays como de lésbicas, várias pautas de discussão têm sido admitidas, como as relações entre a economia política do espaço e a política das sexualidades, culturas sexualizadas de consumo e produção de espaços, o trabalho informal e institucional e a gestão de múltiplas identidades na vida diária. Binney e Valentine dissertam que atualmente têm sido significativos os trabalhos relacionados aos aspectos menos visíveis da comunidade de gays e lésbicas, tanto sobre o entendimento das comunidades, como em relação ao ciberespaço de listas de e-mail na internet. Algumas lacunas são apontadas pelos autores, como pouco número de publicações relacionadas às geografias de gays e lésbicas ao processo de globalização, ou às áreas de geografia dos transportes e geografia da população. Assim, pouca explicação existe para a pequena atenção dada às identidades sexuais e de gênero hegemônicas e à heterossexualidade. E parafraseando Binney e Valentine, temos poucas testemunhas no Brasil que trabalhem produzindo reflexões relacionadas às possíveis espacialidades do gênero e das sexualidades. Infelizmente, o etnocentrismo da literatura relacionada ao espaço e gênero, sexualidade e geografia feminista se mantém largamente não desafiados. Queremos chamar a sua atenção nesse final de videoaula de que estas perspectivas relacionadas ao gênero e às sexualidades, relacionadas às geografias feministas e das sexualidades, ampliam a possibilidade de compreensão da ação humana sobre a superfície da Terra, através dela. Ampliam as possibilidades de sairmos de nossos pequenos mundos, estruturados a partir das nossas normas ocidentais de gênero e sexualidades, para um mundo repleto de diversidade e complexidade. Ampliam as possibilidades de percebermos que a própria diversidade se encontra ao lado. Assim, desejamos boas reflexões a todas e todos.